Olha, vamos falar sobre Detal? Vamos falar sobre algumas coisas que sumiram do Detal, da primeira edição para a segunda edição. E eu vou comentar aqui com vocês, será que esse assunto ainda está em alta? Eu queria muito comentar isso daqui com vocês, para poder gravar já alguns vídeos falando sobre o Rock in Rio 2026 e outros shows que vão acontecer, porque, gente, show para 2026 vai ser uma loucura. Acabou de confirmar Doja Cat em fevereiro. E quem tá em fevereiro também? Bad Bunny. Bad Bunny, Doja Cat e período de carnaval, uma loucura. Mas a gente vai comentar tudo isso nos próximos vídeos. Aqui a gente vai falar sobre Detal, coisas que sumiram da primeira edição, que aconteceu na primeira edição, que sumiu na segunda edição, e eu achei bem relevante trazer esse conteúdo. E a gente também vai falar, não, na verdade eu vou gravar um vídeo depois falando sobre algumas mudanças que tiveram no Detal, que pode ser que aconteça também no Rock in Rio. E lá nesse outro vídeo eu vou dar algumas dicas já para o Rock in Rio 2026. Mas antes, aproveite esse momento para se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para a gente crescer esse canal falando sobre shows e festivais. Tem vários temas aqui que eu falo também, que eu gosto de comentar com vocês, mas eu quero focar em shows e festivais, ok? Então, se você gosta desse tema, deixa uma curtida, deixa um comentário também aqui para mim não parar de gravar esse tipo de conteúdo, ok? Também me siga nessas redes sociais, lá a gente consegue trocar uma ideia muito mais rápido, lembrando que eu estou separando o canal por playlist para poder facilitar vocês, e qualquer informações extra eu vou comentando no decorrer desse vídeo, tá ok? Então vamos lá, olha, a primeira coisa que eu anotei aqui, tá, depois a gente fala sobre esse, mas vamos falar sobre o principal, que eu achei assim uma mudança bem grande, que foi a eletrônica. A eletrônica do Detal não teve mais aquela New Dance Ordem, que era aquela eletrônica do Rock in Rio que foi pro Detal. Eu não fui na primeira edição do Detal e eu já vou falando aqui, gente, eu acho que eu vou fazer, acho não, tem que ter certeza, na terceira edição do Detal eu vou, nem que eu tenha que parcelar, nem que eu tenha... Não vou nem falar isso, não, eu vou estar bem para poder ir sem ficar parcelando as coisas, porque eu já comentei aqui com vocês, principalmente você que está vindo para o Rock in Rio de outro estado, a gente sabe que é muito diferente. Você precisa se hospedar, precisa comer, precisa fazer um monte de coisa, o transporte também até chegar a essa cidade. Então eu entendo vocês que estão vindo de outro estado para o Rock in Rio, principalmente para o Rio de Janeiro, que é uma cidade turística. Então eu até falo para vocês, tá no Rio de Janeiro? Aproveita. Aproveita, vai ver um Cristo Redentor, um Pão de Açúcar, vai na praia, vai turistar mesmo, porque não é barato se hospedar no Rio de Janeiro, e já que você tá aqui, você já faz isso tudo. É igual São Paulo. É difícil eu ir para São Paulo, mas também quando eu vou, eu quero ver tudo. Quero ir na Liberdade, quero ir no Beco do Batman, quero ir na Paulista, entendeu? Então, isso daí eu vou comentar em outros vídeos. Mas a eletrônica é um ponto-chave que mudou no Detal, porque mudou para um palco chamado Detol. Foi bonito? Foi. Eu não estava lá? Não estava, mas pelo que eu vi, a eletrônica ainda era legal. A eletrônica tinha uma pegada assim, entendeu? De eletrônica. New Dance Ordem, aqui é a do Rock in Rio. Mas o meu amigo foi na primeira edição do Detal e ele foi e falou que a eletrônica estava vazia, porque ela estava num lugar que ninguém estava acessando. E aí você pensa, eles pegam uma line-up de uns 4, 5 atrações ali da eletrônica para ninguém ir para lá. Então, o que acontece? Eles resolveram mudar, colocar a eletrônica do lado do palco principal e depois que termina o último show, começa o show ali da eletrônica. Entendeu? Eu achei interessante a proposta. Até no Rock in Rio mesmo, eu acredito que eles podem mudar isso. Eu não queria, porque eu acho muito legal a eletrônica. Só que a eletrônica do Rock in Rio só bomba depois que termina o show no Palco Mundo. Antes do show no Palco Mundo, tem DJ lá se apresentando para 3, 4 pessoas. Assim, modo de dizer, mas é muito pouca pessoa. Então imagina, você pagar um cachê a um DJ, fica feio pro DJ que tá tocando para pouca pessoa, e fica ruim também pro festival que tá desembolsando uma grana para trazer aquele DJ ali para tocar para meia dúzia de pessoas, né? Porque o pessoal tá lá curtindo o show no palco principal. Então, não sei se vai ter alteração no Rock in Rio em relação à eletrônica. Já tô emendando o Rock in Rio aqui com Detal, que não era para mim fazer isso. Outra coisa também que sumiu do Detal foi a Rota 85. A Rota 85 é uma rota que é homenagem ao Rock in Rio de 85. Também não teve. Se você reparar, na ilustração do Detal, não teve a Rota 85. Também foi um espaço, né, que sumiu. Outra coisa também que não teve, que assim, não sei se faz tanta diferença assim. No Rock in Rio tem um musical,
Teve o Irapuru, depois teve o Rock in Rio 40 anos, que esse musical do Rock in Rio 40 anos virou um musical mais extenso, que durava 2 horas, só que dentro do Rock in Rio durava mais ou menos ali uns 20 minutos. E no Detal também teve na sua primeira edição um musical dentro da Cidade da Música. Porém, essa segunda edição não investiram em musical. Também foi uma coisa que sumiu, mas também muita gente não falou muito não, entendeu? Só que teve algumas coisas que apareceram no Detal, como o transporte primeira classe, que eu falei assim, gente, tinha que ter um transporte primeira classe no Detal. E nessa segunda edição teve esse transporte primeira classe, teve também a troca de palco, né, que estavam falando que estava muito desconfortável, o palco Skyline com o palco The One também, dava conflito ali no som, então eles resolveram colocar o palco The One em outro lugar, só que agora é outra reclamação, porque o pessoal tá dizendo que o palco tá muito longe, que não dá pra você ir de um palco pro outro, então assim, o ser humano sendo ser humano, né, sempre insatisfeito. Então eu sei, eu entendo, até eu acho que não vai mudar o palco The One, vai ficar no mesmo lugar. Eu acho que foi um lugar que eles encontraram, assim, um lugar bom que eles encontraram e que não tem como colocar em outro lugar, porque a gente também tem que pensar em questão de logística. Como que o artista chega ao palco? Não tem um helicóptero que coloca a Mariah Carey em cima do palco The One, não tem, entendeu? Então tem que adaptar ali, tem coisa que não dá para adaptar. Eu acho que agora ficou bom em relação aos palcos. O pessoal falou muito bem dos morrinhos que tem ali no palco The One para poder assistir. Mas, enfim, teve vários conflitos? Teve. Só que eu queria trazer esse vídeo falando sobre essas coisas que sumiram. Ah, e o último que eu vou colocar aqui, que na verdade não teve na primeira edição do Detal, porém, também não tá tendo no Rock in Rio, que é a Game XP. A Arena Game. Enfim, dentro do Rock in Rio tinha uma arena dedicada a games, que eu achava bem legal. Aí você tá dentro do festival, você vai lá e joga um fliperama, e você fica assim, gente, eu tô dentro de um festival e tem uma arena game dentro do festival. Então eu achava bem legal, porém, saiu tanto do Rock in Rio quanto do Detal, quer dizer, do Detal nem chegou. Mas eu pensei que ia chegar a algo assim. Mas eu acho que o Rock in Rio meio que desistiu desse negócio de game. Acabou investindo mais em festivais mesmo, como o Rock in Rio e o Detal. Porque há um tempo eles já fizeram um evento de game, que eu acho que durou 1 ou 2 edições, eu não lembro. Mas deixa aqui nos comentários o que você prefere, Rock in Rio ou Detal. E se rolar uma terceira edição do Detal, você vai? Porque eu vou na terceira edição do Detal, e eu vou criar conteúdo para vocês. Eu vou gravar vlog, eu quero saber como que é de perto aquele autódromo de Interlagos. Muita gente fala bem, mas também muita gente fala mal, e eu sempre falo, gente, show é assim mesmo. Show tem uma diferença gritante de show pequeno para show grande, para festivais, e outra coisa, é diferente um show como o Rock in Rio, que é num espaço, né, o Parque Olímpico, que é um parque, né, e um autódromo. Um autódromo é totalmente diferente, não tem como. Às vezes vai ter buraco, vai ter, entendeu? Então, assim, são lugares diferentes e situações diferentes. Por isso que eu preciso ter essa experiência no Autódromo de Interlagos para poder trazer mais conteúdo para vocês aqui de dicas de shows e festivais. E se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários o que você achou, quem você está esperando para o Rock in Rio 2026, que isso faz toda a diferença. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre algumas possíveis bandas, e se essas bandas virem, como que vai ser? Exemplo, eu tô apostando que vai vir um K-pop. Se vir K-pop, o público do K-pop é totalmente diferente do público do Rock in Rio, que vinha mais o pop, que vinha mais o rock, o grunge, entendeu? Essa galera já tá acostumada com o Rock in Rio. Eu lembro quando veio Justin Bieber no Rock in Rio. Apareceu uma galera tão grande que não sabia nada sobre o festival, como que funcionava a venda de ingresso e tudo, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá ok? E conforme vai liberando as novidades sobre o Rock in Rio, eu venho aqui e comento com vocês. Então, recapitulando, tudo que sumiu do Detal. Sumiu a eletrônica, sumiu a Rota 85 e sumiu o teatro musical. Se sumiu alguma coisa que eu não lembre, deixa aqui nos comentários que eu quero ler o comentário de vocês, e eu vejo vocês também lá nas redes sociais e nos próximos vídeos. Tchau, tchau.